Olá, minha turma de terceiro ano, como é que vocês estão? Estão bem? Turma, hoje nós vamos continuar o assunto de distância de ponto a reta, só que a gente vai avançar um pouquinho, a gente vai falar de área de polígonos no plano cartesiano. Mas, professor, área com distância tem o que a ver? A gente vai utilizar a noção de distância para calcular a área de polígonos dentro do plano cartesiano. Então aqui eu trouxe uma viagem novamente por dentro do módulo de vocês para que a gente possa entender o que está acontecendo. Vou pegar aqui minha canetinha mágica, tá bom? Vamos lá. Observe o seguinte, tem um arquiteto e ele quer determinar a área dessa região triangular com um único conhecimento. A única coisa que ele tem são as coordenadas desses vértices. Então o que ele vai fazer primeiro? A gente sabe que para calcular a área de um triângulo é o que? A medida da base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Para isso, para a gente começar a fazer isso, turma, a gente vai tentar escrever uma equação para essa reta aqui que passa pelos pontos AB. Como é que a gente determina uma reta, uma equação de reta dado dois pontos? A gente aplica o determinante dela. Então, aplica o determinante, lembrando que o terceiro ponto é um ponto genérico de coordenada x, y, que você não conhece. Você pode pegar esse ponto, por quê? Porque você sabe que uma reta tem infinitos pontos. Portanto, você pode pegar qualquer ponto que pertence a essa reta. Então, aplica esse determinante e a gente vai encontrar essa relação aqui, tá bom? Aí a gente faz os agrupamentos e nós vamos ter YA menos YB. Então, YA menos YB é o que a gente costuma chamar de nosso A, né? Então, vai ficar AX, tá bom? Mais, olha aqui, XB menos XA é o que a gente chama justamente do nosso B. Então, BY, ok? Mais XAYB menos XBYA é o nosso C. Então, falta aqui mais C igual a zero. Então, a gente encontrou nesse caso aqui, turma, o que? A gente encontrou a equação geral dessa reta. Obviamente, está em termo geral, porque a gente pegou, né, pontos genéricos para a gente aplicar aí essa maneira de achar a equação da reta. Observe, então a gente precisa agora determinar a altura desse triângulo. Lembrando que a altura é a distância do vértice, né, do maior vértice lá em cima, até a nossa base. Lembrando que a altura é sempre perpendicular à base. Ou seja, eu quero calcular justamente a distância desse ponto C aqui, né, desse vértice, para essa reta. E como é que a gente faz isso? Aplicando a fórmula de distância de ponto a reta. Como é a fórmula de distância reta, professor? A gente pega A vezes o valor de x0 mais B vezes o valor de y0 e soma com o valor de C. Levando em consideração que a equação da reta que a gente encontrou AB é essa daqui, então quem vai ser o meu A? O meu A vai ser YA menos YB, foi o que a gente colocou aqui, tá bom? Vezes a coordenada em relação ao x do ponto C. Então, ó, XC. Mais o B, tá bom? O B é quem? XB menos YA, por isso colocou aqui. Vezes a coordenada do ponto C em relação a Y, é o que a gente colocou aqui, mais o valor de C, tá bom? C justamente nesse caso é XAYB menos XBYA. Tudo isso aqui em módulo dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é A nesse caso? YA menos YB ao quadrado. Mais B ao quadrado. Quem é B? XB menos YA. Foi o que a gente colocou aqui, ok? Aí, turma, a gente já sabe o tamanho da medida dessa base aqui. Como é que faz isso? Se a gente calcula a distância de ponto de A para B. Como é que calcula a distância de ponto? Vejam o vídeo, então, de distância de ponto a ponto. Então, aplicando a fórmula de distância de ponto entre A e B, a gente encontra essa relação aqui, tá bom? A raiz quadrada de YB menos YA ao quadrado mais XB menos XA ao quadrado. Então, a gente calculou. Olha o que a gente fez até então. A gente determinou uma equação para essa reta AB. Foi essa equação aqui, que ela está na forma geral, por isso que eu escrevi aqui de vermelho. Depois, a gente calculou a altura. Como é que calcula a altura? É a distância justamente de C para essa reta AB aqui. Como é que calcula a distância de ponto a reta? A gente viu na aula passada. E a gente achou essa relação aqui. E depois a gente calculou justamente o tamanho da medida da base, que é a distância de A até B, aplicando a fórmula de distância de pontos. E a gente encontrou essa relação aqui, ok? Aí a gente sabe, tá bom?
que a área do triângulo vai ser a medida da base, que a medida da base nesse caso vai ser D, que é justamente a distância de A até B, vezes a altura, quem é a altura? Isso aqui que a gente encontrou, isso aqui grandão mesmo. Tudo isso dividido por 2, tá bom? Por isso que ficou 1/2 de D vezes H, ok? Aí o que é que a gente faz para encontrar uma relação geral? A gente consegue, tá? Cortar algumas coisas, simplificar algumas coisas. Observe que eu tenho o mesmo termo aqui em cima e o mesmo termo aqui embaixo. Então, ó, corta, corta. Só fiquei com o quê? 1 vezes o módulo, né, que está aqui dentro, dividido por 2. Então, ó, observe, olha o que está escrito, que a expressão acima se assemelha ao desenvolvimento de um determinante. É justamente um determinante. Então, a gente pode expressar a área de um triângulo dessa forma aqui. Então, vai ser 1/2 vezes o determinante dos vértices do triângulo, sendo que na terceira coluna eu preencho de 1. E esse determinante ele vai estar entre módulo, tá bom? Por quê? Porque a gente vai pegar o valor absoluto dele para calcular essa área aí. Ah, professor, então para calcular a área de um triângulo no plano cartesiano eu só preciso aplicar essa fórmula? Isso, somente essa fórmula. E como é que faz para calcular a área, por exemplo, de um quadrado? Turma, a gente sabe que a gente pode decompor os polígonos em triângulos. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 triângulos, na verdade. Então, é só eu multiplicar o valor da área que eu encontrar de um triângulo por 2. Da mesma forma, eu posso fazer com hexágono, pentágono, octógono ou qualquer outro polígono. Eu posso dividir em triângulos e calcular as áreas desses triângulos e depois somar todas elas, ok? Bem, essa foi a aula de hoje. Foi para mostrar justamente a questão de como calcular a área de um polígono dada as coordenadas dos vértices desse triângulo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tô aqui no canal, tô lá na plataforma, tá bom? Façam as atividades direitinho, tem lá na agenda semanal, tanto no Drive quanto na plataforma. Beijão, turma, e até a nossa próxima aula.